Fala galera da PunkFi, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu amo demais e que fala muito da cultura estadunidense e muito do que a gente consome e ama que veio dos Estados Unidos. Mas antes de começar a falar com vocês de um dos assuntos aí que eu acho mais interessantes da atualidade, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o like de vocês aqui embaixo. Lembrando que nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição e que aqui no canal de segunda a sexta às 7 da noite a gente tem lives gratuitas, então não esquece também de ativar as notificações aqui no sininho para vocês não perderem. Bom galera, hoje eu vou estar falando da famosa Área 51. Se você não faz ideia do que é a Área 51, não se preocupa que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. A Área 51 nada mais é do que uma base militar que foi construída ali no meio do deserto de Nevada, no estado de Nevada que fica ali pertinho da Califórnia. Inclusive, a Área 51 é bem próxima de Las Vegas e existe a chance de você visitá-la, né? Entre muitas aspas, mas eu vou explicar isso pra vocês nesse vídeo também. A Área 51 acabou aí se tornando berço de inúmeras teorias da conspiração e acabou inspirando muita produção da cultura pop que a gente consome até hoje, inclusive até o formatinho dos ETs aí que são tão famosos pelo mundo. A gente não tem como negar a influência gigantesca que os Estados Unidos têm e teve na cultura pop, principalmente que a gente consome aqui no Brasil, e um dos gêneros mais consumidos no mundo inteiro hoje em dia é ficção científica. E eu posso garantir a vocês que se vocês gostam de ficção científica, gostam de assuntos de alienígena, vocês devem muito a todas as teorias aí que foram construídas ao redor dessa base militar tão curiosa lá no meio do deserto. Eu diria que existem aí 3 casos que foram os principais responsáveis por gerar toda essa tensão em cima desse assunto sobre ETs, teorias da conspiração, ufologia e etc, e que acabaram aí permeando em tantos filmes, livros, séries e que a gente consumiu aí desde novo. Esses casos foram o caso Roswell, que aconteceu lá nos Estados Unidos em 1947. No mesmo ano, a gente também teve aí o depoimento, né, do Kenneth Arthur, que ele falou pela primeira vez sobre um Flying Saucer. Flying Saucer seria algo como um pires voador, né, porque foi esse formato aí que ele descreveu a nave que ele viu. Eu nem preciso dizer pra vocês, né, a influência que teve a descrição aí do Flying Saucer pelo Kenneth Arthur, que até hoje é o formato tradicional das naves GT. O Kenneth Arthur, que foi o cara aí responsável por meio que dar a descrição do que é um Flying Saucer, ele também foi meio que o responsável por atrair toda essa atenção para a Área 51 e fazer a galera começar a especular o que estava acontecendo ali. Lá no final da década de 40, começo dos anos 50, ele começou a entrevistar várias pessoas que moravam ali pela região da Área 51, no caso Las Vegas e arredores, porque o lugar é bem isolado no geral, mas muitas pessoas relatavam que estavam vendo coisas no céu, que eram estranhas e que eles não identificavam. Hoje em dia a gente sabe que muitas dessas coisas que estavam sendo avistadas eram aviões, né, das Forças Aéreas Americanas, porém eram modelos que ninguém conhecia ainda, porque eles ainda estavam sendo testados. Então era por isso que eles tinham formatos aí tão estranhos e faziam as pessoas ficarem tão curiosas. Mas a divulgação de todos esses depoimentos aí que esses jovens deram nessa época começou a fazer a galera achar um pouco estranho, principalmente o local onde foi escolhido para ser construído essa área militar. Assim, a localização da Área 51, para mim, ela não é tão inexplicável assim, já que boa parte dos testes que eram feitos na área eram testes aeronáuticos, né? Então eles precisavam de espaço para fazer esses testes sem que chamasse muita atenção, e eles também faziam muito teste nuclear, então tem várias e várias crateras ali pelo deserto de Nevada, onde eles explodiram essas bombas gigantescas, e tem até algumas que são pontos turísticos. Então eles precisavam realmente de uma área bem remota, onde não tivesse civilização por perto, mas é aquela coisa, né? Quanto mais você isola um negócio, mais a gente fica curioso para saber por que você está isolando. O nome da Área 51 originalmente não é nem mesmo esse. Na verdade, ela tem 2 nomes, que é o Groom Lake ou o Home Airport, que seria algo como um aeroporto caseiro. Esses foram os nomes oficiais dados para a área, mas assim, depois de todas as teorias aí que foram surgindo, ela ficou conhecida mundialmente como a Área 51 e hoje em dia é até mesmo um ponto turístico. Para vocês terem noção aí da repercussão que teve a Área 51, teve até um momento em que a própria CIA começou a investigar a Área 51, porque existe uma confidencialidade tão grande entre o que é feito nesses departamentos da inteligência americana que eles não podem contar um para o outro o que acontece. Então muitas vezes acontece de um departamento investigar algo que o outro departamento está fazendo, mas eles não sabem. Então a CIA chegou inclusive a investigar vários avistamentos que, né, os residentes ali da região fizeram de testes que estavam sendo feitos na Área 51 e que eles não sabiam que eram testes do governo americano. Eles achavam que podia ser algum invasor, não necessariamente de outro planeta, mas às vezes até um invasor russo de algum outro país aí que fosse inimigo dos Estados Unidos. A Área 51 é um assunto que o governo gosta tão pouco de abordar que, só para vocês terem uma noção, o Barack Obama foi o primeiro presidente na história a falar sobre esse assunto. E ele só falou
falou sobre isso porque ele queria alertar as pessoas de que tantas pessoas mandavam cartas e faziam ligações para a CIA para poder relatar avistamentos falsos ou poder dizer que acharam ali um artefato alienígena, só para conseguir chamar a atenção de alguma forma, que a CIA teve que criar um departamento só para lidar com essas pessoas, de tanto que isso tinha saído de controle e quanto que essa cultura precisava ser controlada. Desde lá dos anos 40, 50, quando o Kenneth Arthur, né, começou a fazer essas divulgações dos depoimentos de quem morava ali, começaram a acontecer alguns outros casos também. Tiveram objetos que foram vistos caindo dentro da Área 51 e algumas pessoas acreditavam que eram objetos alienígenas e que eles tinham ficado lá dentro porque eles estavam sendo examinados. A gente também começou a ter ao longo das décadas aí várias pessoas que de fato tinham trabalhado na Área 51, né, eram conhecidas e, enfim, tinham o registro de ter trabalhado realmente naquele espaço e que começaram a dizer que muita coisa que era feita ali eram tentativas de replicar uma tecnologia que tinha vindo de outro planeta e que o governo estadunidense tinha contato constante com mais de uma raça extraterrestre. Então todas essas declarações que começaram a ser dadas, né, na TV, nos jornais, começaram a criar uma cultura ali de obsessão com a Área 51. E é basicamente o que tem hoje em dia. Existe um grupo gigantesco de pessoas nos Estados Unidos que é obcecado por saber o que tem lá dentro. Muitas pessoas, inclusive, protestam lá na frente, dizendo que essas informações tinham que ser divulgadas para o povo. Teve recentemente, inclusive, uma live que foi muito famosa, onde um grupo de pessoas prometia que ia invadir a Área 51, mas alguns estudiosos ali sobre o assunto dizem que essa área está desativada há muitos e muitos anos, principalmente por conta da repercussão que ela ganhou. Então que assim que o governo estadunidense descobriu que aquilo ali podia ser um mega foco de atenção, eles pegaram tudo que era importante dali e colocaram em outras bases. E que ali hoje em dia são feitos testes que não são tão confidenciais assim, mas que para não correr o risco de ninguém ver, eles não estão mais fazendo ali. Lembra quando eu falei para vocês que existia a possibilidade de vocês visitarem a Área 51? Então, meio que existe. Mas por que só meio que existe? Porque lembra que eu falei pra vocês também que a Área 51 é uma área militar? Então ela é uma área militar, mesmo que ela tenha ganhado todo esse espaço aí na cultura pop, tenha sido cenário de vários filmes, de várias séries e várias teorias da conspiração, ela não deixa de ser um espaço de uso exclusivo do exército americano e das forças aéreas americanas. Então, se você quiser chegar lá perto da Área 51, existem vários passeios que saem ali da região de Las Vegas, você consegue contratar nos próprios hotéis, e que eles te levam em vários lugares onde foram gravados os filmes. Tem muita loja de souvenir e coisa para você conhecer ali no caminho. Tem alguns lugares que antes eram restritos, hoje em dia você pode acessar, onde dizem que aconteceram alguns fatos aí bem curiosos. Então é um passeio muito legal se você gosta de coisas de alienígena, se você tem curiosidade aí sobre esse espaço. Mas chegar realmente perto da Área 51, a ponto de você conseguir ver a Área 51, não é uma coisa que acontece. As cancelas, os arames e as cercas ali que defendem o espaço da Área 51, eles são bem distantes da base em si, e tem avisos por todo o caminho avisando que se você passar daquele espaço, você está sujeito à intervenção militar. Inclusive eles falam explicitamente que você está sujeito a ser fuzilado se você passar daquele espaço, porque é uma área militar, é uma área restrita, você não pode invadir. Então se você for de carro sozinho, você provavelmente vai conseguir chegar até mais perto do que as vans, né, e os ônibus de passeio chegam, eles ficam um pouco mais longe. Tem como você chegar lá na cancela, assim, que é tipo o limite entre você e a área restrita, você consegue fazer isso, mas de qualquer forma não é muito recomendado que você faça, porque qualquer comportamento estranho que eles observem ali, né, eles meio que podem tentar fazer alguma coisa que possa te prejudicar. Muitos curiosos já tentaram subir em colinas, tentaram fazer de tudo para ver o que tinha lá dentro, mas até hoje ninguém conseguiu saber de fato o que acontece dentro da Área 51. E como eu falei com vocês, o governo mesmo nunca deu nenhuma declaração oficial sobre isso, né? Barack Obama foi a primeira pessoa sequer a falar sobre essa área, então assim, nunca foi dito o que realmente acontecia. Existia um vazamento aí de documentos, não vazamento, né? Tornaram alguns documentos que eram confidenciais públicos ali no começo dos anos 2000, mas de qualquer forma esses documentos têm várias partes faltando e muita gente acredita que não liberaram nada que pudesse ser de fato comprometedor para a área. Então assim, tudo que foi liberado pode ter sido também manipulado, pode ter sido filtrado para não sair exatamente o que as pessoas queriam mais saber. Então se você, assim como eu, ama filmes de ficção científica e adora esses assuntos de alienígena, a Área 51 é um lugar que com certeza você vai amar visitar, mesmo que você não veja nada, só pela experiência de estar ali perto. É inegável que essa área militar, independente do que ela faça ou deixe de fazer, deu muito pano para a imaginação e muitas histórias aí que a gente conhece e é apaixonado, que surgiram lá nos Estados Unidos, surgiram por conta de todo esse burburinho aí em cima do que acontecia nesse lugar. Então comenta aqui embaixo se você já conhecia a Área 51, se você tem vontade
vontade de visitar, se você acha melhor não arriscar chegar ali perto. E se você já foi lá, por favor, conta aqui a sua experiência pra gente, que eu tô ansioso pra saber. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like aqui no vídeo. Lembrando que nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição. E também não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, já que de segunda a sexta às 7 da noite a gente tem lives gratuitas aqui no canal. Você não pode perder. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.